Nasceu nesta terra há anos atrás. Um homem chamado Jesus tinha no olhar a força do amor e a paz que emana de Deus. Em suas pegadas de fé e de luz, convidou sem fazer distinção a quem neste mundo quisesse segui-lo, disposto à regeneração. Não se corrompeu pelas posses do mundo, ensinando a libertação. Curou os enfermos do corpo e da alma, exemplificou o perdão. Deixou para toda a eternidade um rico evangelho de amor, receita de cura pra humanidade. Oração, vida e louvor. Oi, André, boa noite. Vamos ouvir o Jair cantando. Em suas pegadas de fé e de luz, convidou sem fazer distinção a quem neste mundo quisesse segui-lo, disposto à regeneração. Não se corrompeu pelas posses do mundo, ensinando a libertação. Curou os enfermos do corpo e da alma, exemplificou o perdão. Deixou para toda a eternidade um rico evangelho de amor, receita de cura pra humanidade. Boa noite, Elisa. Oi, Jair. Oração, Olha que tal. Eu tô ouvindo aqui, ó. deixou para toda a eternidade um rico evangelho. Boa noite, Solange. Oração, vida, Bonita, né? Essa letra, né? e louvor. Vou desligar agora para nós começarmos o nosso evangelho. E vamos iniciar, já deu horário. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma prece para iniciarmos o nosso evangelho, nosso lar. Lembrando que quem quiser colocar um copo de água, uma garrafinha aí ao lado, para no final ser fluidificada, né? Boa noite, Tatiana. Vamos nesse momento, então, nos conectar, sintonizando com o Mestre Jesus, com toda a espiritualidade maior e amigos, junto com os nossos mentores presentes em nossa casa e os mentores da nossa casa Nova Era, que nos acompanha neste momento no lar, né? E que Jesus possa estar nos envolvendo neste momento em muito amor e na tua luz, né? Para que possamos assim absorver os seus ensinamentos e colocar em prática em cada dia a nossa vida, não é mesmo? Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos no livro Religião dos Espíritos e a lição de hoje é oração no Dia dos Mortos. Olha só. Oração do Dia dos Mortos. Está na reunião pública de 2/11 de 1959. E essa questão, Emmanuel deixa aqui na Religião dos Espíritos, a questão 823,
para que complete a lição dele após que eu vou ler. E eu vou pegar o livro dos Espíritos, onde a pergunta 823, ele nos traz, de onde vem o desejo, de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? Kardec pergunta aos espíritos, e eles responderam: é o derradeiro ato de orgulho. Orgulho dos parentes, mas que esse orgulho, eles querem mesmo é honrar a eles mesmos, né? A si mesmo. Mostrar o status dele. Então, perpetuar esse monumento grandioso é para se honrar a si mesmo, a sua condição material, né? Porque nem sempre é pelo morto que é feito, né? Essas demonstrações. Mas por amor próprio, né? A pessoa está fazendo aquilo lá pelo amor próprio, para exibir a riqueza, a sua riqueza. E Kardec faz outra pergunta aqui. Ele diz assim: crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre só porque ele pode colocar uma flor ao seu túmulo? E os espíritos aqui respondem a Kardec que não reprova esse ato, né? Ele não reprova da maneira de algumas vaidades do mundo. Porque quando homenageiam a memória de uma pessoa, de um homem de bem, ele fala, é justa e de bom exemplo. Quando essa homenagem a uma pessoa de bem. Ele fala aqui, o tempo destrói os corpos físicos e templos, né? Mas as lembranças boas não apagarão, porque elas vivem no nosso coração, né? E aí o Emmanuel traz a continuação desse assunto que está no Livro dos Espíritos, que completa essa lição de hoje. E eu vou ler. Emmanuel trouxe a oração no Dia dos Mortos. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos, que se desfachavam da carne, oramos também pelos vivos mortos, que ainda se ajuntam à teia física. Pelos que fazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho, como quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro. Pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com um título precioso. A feição dos belos epitáfios, né? Inúteis pelo que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões encarcerados para a longa descida às trevas, pelo que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, exclausurando a existência numa cova de ouro, pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa, pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas, pelos que se imobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemorados, descansando no espaço estreito do esquife. E rogamo-te ainda, Senhor, pelos mortos da penitenciária, que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento pelos mortos dos hospitais e dos manicômios, que gemem, relegados à solidão na noite,
da enfermidade, pelos mortos de desânimo que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão, pelos mortos de desesperos que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência, pelos mortos de saudade que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida, e por esses outros mortos desconhecidos e pequeninos que são as crianças, entregue à via pública, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também como choraste sobre Lázaro morto. E finalizando aqui, e trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clareia-nos o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna ressurreição. Olha só, é bem difícil a situação. Queremos ou não, né? É no túmulo que estará o nosso corpo. Mas o nosso espírito vive, porque ele é eterno. Alguns, por perder um ente querido, eles não aceitam, sofrem muito a sua ausência, né? E perde aquela vontade, que nem Emmanuel fala, que perde aquela vontade de viver, o desânimo. E o Espiritismo, ele nos traz, né, o consolo, nos faz compreendermos que essa perda é temporária. E aquele ente querido estará num lugar bem melhor que estamos aqui. Porque esse daqui é o de provas e expiações, né? Boa noite, Sônia. O Dia dos Mortos é um dia do renascimento, né? Deixamos o corpo, mas estaremos vivos, porque somos espíritos eternos. Somos eternos e cada vez numa escala para a evolução. Em busca dessa evolução. Nós estamos aqui em aprendizado. E é por isso que estamos aqui provisoriamente. Por quê? Porque é uma passagem nossa aqui. Nós não estamos de passeio, nós estamos aqui numa escola para aprender, para evoluir. Aqui é uma passagem, porque esse tempo aqui irão ser de experiência para nós, de provas, de aprendizados, para que o nosso espírito evolua sempre. Nosso espírito sermos um farol de luz, né? É isso que Jesus espera. Por isso teremos vidas múltiplas até nós alcançarmos esse grau de adiantamento espiritual. E Emmanuel fala aqui dos mortos-vivos, nos mostrando que o renascimento é constante. É passo a passo. E o Pai Criador nos dá essa oportunidade através das encarnações, né? Me faz lembrar, aqui falando de mortos-vivos, né? Me faz lembrar das brincadeiras das crianças, né? Morto-vivo. Boa noite, Lucinda. Criança fala, morto, agora vivo. Não é mesmo? É dessa forma que é a nossa reencarnação. A hora do morto-vivo. É dessa forma, uma hora somos um morto, outra hora somos os vivos. Todos nós sentimos a mesma dor nesse momento de uma perda e de um doente querido, sentimos, mas e essa dor é para todos, né? Para todos, independente da religião que segue, a dor está dentro de nós, que é a mesma neste momento para todos. É muito difícil, né, enfrentar esse momento, mas se somos espíritas, temos já um pouco de conhecimento, né? Eu tenho que buscar esse conhecimento para poder entender e nos acalmar, porque sabemos que nós vamos continuar, a vida continua, ela não se encerra aqui. Então, a gente tem que buscar esse conhecimento para nos acalmar, para sentir essa paz e viver, né?
enfrentar esse momento, mas temos que buscar sobre a nossa vida, nos conhecimentos, sobre a nossa futura vida, porque essa futura partida que nós vamos ter, precisamos nos preparar para isso, né? E a doutrina espírita, ela nos traz muito esclarecimento, foi onde eu encontrei, e, e muito, assim, consoladora, ela é muito consoladora, né? Porque, querendo ou não, nós vamos voltar para a casa do Pai. Vamos para outro local, dar continuidade a esse crescimento espiritual. Vamos para uma outra escola e continuar esses aprendizados. Muita coisa nós não aprendemos numa só encarnação. Os mortos-vivos somos nós mesmos aqui. Por causa das nossas escolhas, nós somos os mortos-vivos. Pelos nossos atos, que não são muito bons, né? Então, e começamos a morrer com esses atos. Nós vamos morrendo dessa forma, porque decidimos ir para outros caminhos, onde esses caminhos vão nos levar um caminho sem saída. Isso nos impede o nosso crescimento. E Emmanuel que fala que são aqueles que deixou de viver, que deixou de acreditar, e vai se entregando ao desânimo, vai se entregando à tristeza, vai se entregando à inutilidade, né? Fica ali estacionado, fica parado, né? No tempo. Minha vida não tem mais jeito, começa a reclamar, minha vida não tem sentido, não quero mais fazer mais nada, né? Está sendo esse morto-vivo. Ele está fisicamente vivo, mas morto por dentro, né? Espiritualmente, não busca a sua essência, ter a força, a fé, né? E acreditar num Pai Criador, né? Nós vivemos juntos em família, mas somos assim, cada um é individual. Cada um tem que buscar o seu caminho, né? Para o seu crescimento. Não podemos depender um do outro. Nem tem como fazer isso. Cada um segue um caminho e que seja o caminho do bem, né? Vamos precisar buscar dentro de nós, na nossa consciência, essa razão, para que ao passar um luto em nossa vida, do ente querido, não ter aquele apego demasiado, né, pela falta deste ente querido. É difícil falar, porque só no momento que a gente sente, né? Boa noite, Maria Reinaldo. A gente sente, né? A distância, a falta que vai ter aquele ente querido. Mas a gente não pode ter esse apego. Se a gente já tem o entendimento que ele foi fisicamente, mas espiritualmente ele vive. E nós vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar. E sabemos que esse apego só vai nos atrapalhar também a caminhada dele. Vai atrapalhar. E aqui chegamos sozinhos, né? Nós chegamos sozinhos aqui e voltamos sozinhos. Cada um tem que cuidar da sua evolução, da sua melhora, da sua busca de conhecimento, da sua essência. Quem eu sou, né? Quem é esse Pai Criador? Vamos continuar na nossa vida em um outro corpo? Vamos. Em um novo espaço? Vamos. Para continuar progredir, para evoluir e para aprender cada vez mais. Desapegar é lembrarmos daquele ente querido, mas lembrar das coisas boas, né? Desapegar dele, mas lembrar dele, lembrando das coisas boas, lembrando daquela pessoa que deixou, uma pessoa tão carinhosa, uma pessoa que a gente amou muito, que ainda continua amando, porque esses encontros ainda vão ser
restaurado mais para frente, né? E o Espiritismo aqui esclarece para nos prepararmos, para que possamos viver bem, né? Se a gente tem o esclarecimento, a gente vai vivendo bem, né, aqui, porque a vida continua depois, né? E que vamos assim nos encontrarmos, estaremos juntos caminhando e o amor reinará entre nós, né? Aonde nós formos. E Jesus é o nosso consolador, né? Prometido pelo Pai que nos criou. Então vamos fazer algo agora para nós enquanto estamos aqui. E para o outro também, enquanto estamos juntos, valorizar aquele ente querido, aquela outra pessoa que está ao seu lado. Enquanto estamos juntos, vamos valorizar. E que temos valorização nas pequenas coisas que aquela pessoa nos oferece, né? Nas pequenas coisas que sejam. Temos que valorizar. Porque esses que caminham hoje ao nosso lado são pedras preciosas. São os nossos tesouros que nós não lapidamos junto, né? São as pedras preciosas, são os nossos tesouros todos os dias. É isso que a gente tem que se conscientizar, porque não adianta eu me agir de uma forma agora com o outro e depois pensar, ai, mas por que eu não fiz isso, não fiz aquilo? Na hora que esse ente querido foi embora. É agora que a gente tem que fazer. Somos os mesmos quando nós somos espíritos, mesmo quando desencarnamos, e iremos continuar a vida para sermos melhores, sermos esse farol de luz que iluminará ao nosso redor e a todos que estão ao nosso lado. Ser vivo é a gente não esmorecer, estarmos vivos, nossa alma, estarmos ligados com o Pai Criador, com Jesus, é estarmos vivos, é não desistir da vida, das coisas, desistir do caminho do bem a percorrer, porque o viver é chegar bem no reino dos céus. Então a gente tem uma longa caminhada, né? Uma longa caminhada para chegar nesse reino dos céus. E Jesus ensinou o caminho. E a nossa mudança interior, ela é o caminho do bem, que nos leva para o caminho do bem, né? A nossa mudança do amor nos leva para o perdão, né? Nos faz nos transformar, tendo um olhar diferente com o nosso próximo, com nossos irmãos. Ser caridoso, ser paciente, ser generoso para com todos. Esse é o caminho do reino dos céus, né? Nesse momento nós estamos vivos, né? Quando buscamos entendimento, em saber quem somos, vamos tendo essa compreensão do nosso ser, quem eu sou. E quando sabemos da pluralidade da existência, nós nos sentimos esperançosos, né? É isso que a doutrina espírita nos traz, nos dá. Boa noite, Euriquinha. E vamos assim olhar para nós mesmos, buscando assim consertar as nossas fragilidades, os nossos atos. Vamos consertando. Hoje eu errei, fiz isso aqui. Vamos consertar. Pega um martelo aí, uma chave de fenda, vamos arrumar todos os parafusos que nós estamos tirando fora. Então a gente tem que consertar as nossas fragilidades, as nossas os atos, nossos atos, maus atos, né? E sermos assim um instrumento para ajudar o próximo. É isso que nós temos que ser. Estarmos com esperança, estarmos com muito amor, caridade, paciência com o próximo, e estarmos no caminho para encontrar um novo planeta, o planeta de regeneração. Então, aqui termina essa lição
e eu vou passar agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Nós estamos no capítulo 5 o item é o 20. A felicidade não é deste mundo. Mensagem de Cardeal Marlotte, Paris, 1863. Não sou feliz, ele começa a carta assim. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros irmãos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo, com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio da classe privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, com tantas cobiças, posição dos favorecidos. Há neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela é numa única existência, não é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta. Ilude-se, engana-se naquele que se ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência plurissecular que este globo excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Bom, é longo o texto aqui. Então, aqui ele fala, precisamos, para entendermos da felicidade, que a felicidade não é deste mundo. Primeiro precisamos entender, buscando o esclarecimento, os estudos, entender que somos espíritos, né? E somos espíritos o quê? Imortal, criado por quem? Por Deus. E que vamos passar por várias moradas, por outras moradas. Essa não é que não foi a primeira e nem vai ser a última, até a gente alcançar grau elevado, né? Essa morada em que estamos, chamamos de Terra, né? Planeta Terra, é uma escola e um hospital. Aqui estamos no primeiro grau de aprendizado, buscando assim, primeiro grau de aprendizado no grau de hominal, de hominal, que tem a inteligência, né? Buscando conhecer a nossa essência. E já sabemos, nós fomos no reino vegetal, fomos do reino animal e hoje nos encontramos no reino hominal, que usamos já a inteligência, onde recebemos do Pai Criador a inteligência, né? Para buscarmos o conhecimento, para buscar a sua essência. E por que estou aqui? Né? Você, mas por que eu estou aqui? E o que eu tenho que fazer agora? Mas se nós somos inteligentes, a gente vai saber. Bom, primeiro é entender que essa nova vida não é a única, né? A gente tem que entender isso. Vamos estar sempre em busca de aprendizado, evoluir, não é mesmo? Estamos juntos aqui, mas cada um é responsável da sua vida, do seu crescimento, da sua evolução. Eu não vou depender do outro para eu evoluir, não. Cada um vai cuidar da sua única vida, né? E vamos assim sempre buscar esse aprendizado, estudos, estamos juntos, mas cada um é responsável, o caminho que vai seguir, né? Por isso que nós temos o livre-arbítrio, ganhamos Pai. O Pai é muito mais misericordioso, né? Nosso Pai Criador,
porque ele ainda deixou o livre-arbítrio, né? E nesse estágio que estamos ainda, não conseguimos alcançar a felicidade. Porque nós estamos num planeta de quê? De provas e expiações. Porque ainda buscamos coisas do quê? Buscamos as coisas materiais, as coisas, os bens dessa vida. Buscamos a parte financeira. E Jesus sabe que ainda somos somos imperfeitos, e que esse planeta é para a gente aprender, passar por as provas e expiações, no qual o mal ainda prevalece aqui, e muito, né? Então, vai ser passo a passo, até chegarmos num patamar de uma luz bem mais próximo de Jesus. Pela ignorância dos homens que o mal prevalece aqui, porque por causa dessa ignorância dos homens, que precisam lutar contra as suas tendências, as suas más tendências, né? Para alcançar mais rápido esse mundo melhor que a gente espera estar, né? O mundo de regeneração, onde todos tenhamos, estarmos juntos no mesmo pensamento, na mesma vibração, na mesma sintonia, no mesmo desejo de fazer o bem, né? Onde a inteligência for usada hoje para trazer a paz e não a guerra, para nos amar, para nos perdoar, né? Para ensinar e para aprender. E quando chegarmos a essa transformação, que é o caminho que devemos seguir, iremos para um planeta felizes, né? É olhar para o outro, né? Com um olhar de caridade, com um olhar de amor, de misericórdia, que Jesus, o olhar de Jesus, que Jesus teve por nós, esse olhar, né? Aqui nós temos só momentos de alegria, nós temos momentos aqui de alegria. E essa alegria que deixa nosso coração muito feliz, alegre assim, só alegre. Mas é passageiro essa alegria aqui nesse planeta. E a nossa alegria é momentânea. É uma alegria de ter nascido um filho, é a alegria de ter um casamento, é a alegria de ver um filho formado na faculdade, é uma alegria de ter conseguido um emprego, mas não é felicidade plena, é uma alegria passageira que nós vamos tendo aqui, e é uma alegria que acontece, que nos fortalece para continuar a buscar a nossa evolução espiritual, porque a verdadeira felicidade, como diz aqui, não é deste mundo, né? Não é deste mundo. E finalizando, gente, esse estudo, quem depois quiser ler o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o item é o 20, a felicidade não é deste mundo. Ok? Nossa, eu vou terminando, porque senão passa muito do tempo da hora. Ok? Vamos agora, neste momento, fazer as vibrações, tá? E assim vamos nos conectando, abrindo nossos corações para fazermos as nossas vibrações de muito amor, de paz, e paz, nessa paz mundial, que haja nos corações dos homens terrenos. Vamos vibrando pelos doentes físico e espiritual. Vamos vibrando pelo equilíbrio emocional de cada um. Vibremos pelas nossas crianças, vibremos pelos nossos idosos, vibremos pelo nosso lar, que nós estamos agora. Vibramos alegria, união, paz, alegria dentro do nosso lar, junto aos nossos familiares. Vibramos pelos nossos vizinhos, né? Para que haja paz entre nós, união. Vibramos pelas todas as casas que pregam o Evangelho de Jesus. Vamos vibrando, mentalizando a nossa casa Nova Era,
a todos os colaboradores de lá, os que estão presentes e os que estão ausentes. Vamos vibrando por todos os assistidos que lá chegam, buscando uma palavra do Mestre Jesus, um consolo e se sentindo alegria no coração de estar buscando os esclarecimentos das lições do Mestre Jesus. Vamos vibrando todas as caixinhas que se encontram na nova era da caixinha de vibração, de nomes de desencarnados, aqueles irmãos que desencarnaram recentemente, hoje, e que estão chegando no plano espiritual, que eles possam serem acolhidos e amparados pela espiritualidade, pelos nossos irmãos benfeitores, que eles sejam envolvidos em muito amor, que eles aceitem, que eles sejam amparados para aceitar uma nova morada. Vibramos pelos encarnados, pelos nomes que se encontram lá, saúde, força, fé e bom ânimo. E vamos vibrar também agradecendo Jesus, vibrando, pedindo a permissão da nossos mentores individuais presentes, para vibrarmos por nós mesmos saúde, força e fé, bom ânimo para continuar a nossa caminhada evolutiva. Vamos assim deixando nas mãos da espiritualidade os nossos corações abertos neste momento, enviando com flores coloridas e perfumadas que a espiritualidade possa levar aonde houver mais necessidade. E assim pedimos aos nossos irmãos que possam esse momento fluidificarem as águas que se encontram nos nossos lares, que se encontram no nosso ambiente, que coloque o remédio, as energias e os fluidos necessários a cada um, que seja recebido os enfermos, os seus físicos sendo tratados e o seu equilíbrio mental e espiritual, que possa receber o alívio e pela sua fé e pelo seu amor a Jesus que está nos amparando, possamos assim receber essas bênçãos nessa água fluidificada. Agradeço, Pai amado, Criador, por mais esse momento, por esse instante, por esse Evangelho no nosso lar, que o nosso lar esteja envolvido em muita luz e muito amor. E encerro neste momento fazendo uma oração. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E agradeço a todos. Oi, Alexandre Santana. Agradeço a todos que me acompanharam no Evangelho e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. E até uma próxima. Boa noite a todos. Um beijo no coração.